Já parou para pensar que uma árvore é capaz de abrigar pássaros, gerar frutos, trazer sombra aos viajantes cansados? Tudo isso escondido em algo tão pequeno? Imagine uma pequena semente na palma da sua mão. Tão pequena, tão frágil, mas carregando dentro dela o potencial de se tornar uma árvore majestosa. Essa semente é a sua fé. E este versículo: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. É a água cristalina que você derrama sobre ela todos os dias. Cada oração que você faz é uma gota d'água. Cada palavra de esperança é um raio de sol. Cada pensamento de confiança é o cuidado que prepara a terra para o crescimento. Agora, eu quero que você se concentre. Respire profundamente e diga: eu creio no impossível. Eu creio no milagre que Deus já colocou em minha vida. Sinta cada palavra. Sinta o peso saindo dos seus ombros e a paz entrando no seu coração. A fé é como plantar uma semente em solo invisível e saber, com cada fibra do seu ser, que ela vai brotar, mesmo quando a terra parece seca. Sabia que a fé não é apenas acreditar que algo pode acontecer, mas também viver como se já tivesse acontecido? Ela é mais do que uma ideia bonita, mais do que uma palavra repetida em orações apressadas. É aquele sopro silencioso que insiste em dizer: vai dar certo, mesmo quando tudo ao seu redor grita que já acabou. A fé é tocar o invisível, é abraçar o que ainda não existe. É um ato de coragem, um salto no desconhecido, um sim sussurrado ao impossível. É enxergar com os olhos do coração o que o mundo ainda não pode ver. Então, eu preciso te perguntar: você realmente acredita que essa semente vai brotar? Você crê que Deus pode fazer algo por você agora, no meio da sua dor, no meio do seu deserto? Porque Jesus não disse: um dia você vai receber. Ele disse: creia que já recebeu. Isso muda tudo. Quando você crê de verdade, você muda de postura. Você deixa de mendigar pelas bênçãos de Deus e passa a se posicionar como filho amado que confia no Pai. E talvez você esteja pensando: mas eu já tentei orar assim e nada mudou. Será que minha fé é pequena demais? Será que não sou digno para ser ouvida? Espere, porque nos próximos minutos nós vamos mergulhar no que realmente impede o milagre de acontecer. Vamos descobrir o que significa crer antes de ver, por que às vezes o milagre parece demorar e como alinhar sua mente e seu coração ao céu para liberar o sobrenatural. Pense na pessoa que planta uma árvore. Ela não cava o buraco e no dia seguinte espera encontrar sombra e frutos. Ela confia no processo. Rega a semente, remove o que pode sufocar o crescimento e espera, mesmo que nada esteja visível ainda. É assim que a fé funciona. Você ora hoje, agradece amanhã, mantém sua postura no dia seguinte, até que, de repente, sem aviso, o broto aparece. E esse momento muda tudo. Talvez hoje você esteja olhando para um solo aparentemente estéril na sua vida. Talvez nada esteja brotando. Mas a palavra de Deus é clara. Se você crer, se você declarar, se você regar essa semente, o milagre vai se manifestar. Talvez não no seu tempo, mas no tempo perfeito de Deus. Tenha em mente que tudo começa dentro de você, no lugar secreto, na decisão de crer. E quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a mudar também. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se neste canal e fique comigo até o final. Saiba quais são as barreiras invisíveis que sufocam a sua fé e impedem o milagre de florescer e como você pode removê-las. Você já sentiu como se suas orações batessem no teto e voltassem para você? Como se o céu estivesse em silêncio, mesmo depois de tantas lágrimas, tantas palavras? Mas e se o problema não estiver no céu, mas sim no solo onde a sua fé foi plantada?
Hoje vamos falar sobre as barreiras invisíveis, aquelas pedras e espinhos que sufocam a semente da fé e impedem que ela floresça. O que tem sufocado sua fé? Será que é o medo? Será que é a pressa de ver tudo resolvido? Será que é aquela voz interna que diz: isso nunca vai acontecer para você? Porque se existe algo que impede o milagre, não é Deus, mas sim as barreiras que deixamos crescer dentro do coração. A dúvida. A dúvida é como uma pedra no solo. Por mais que a semente tente crescer, suas raízes não encontram profundidade. Você ora, mas se pergunta: será que Deus realmente me ouviu? Você agradece, mas no fundo pensa: acho que não vai acontecer. Jesus sabia disso, por isso disse: se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, assim será feito. Perceba, o problema não está na oração, mas na dúvida que se esconde no coração. Os espinhos do medo e da ansiedade. O medo é traiçoeiro. Ele sufoca a fé silenciosamente. É como erva daninha que cresce ao redor da semente. Você acredita hoje, mas amanhã o medo volta a dizer: e se não der certo? E se piorar? A ansiedade, por sua vez, tenta cavar o solo todos os dias para ver se a semente já está crescendo. Mas toda vez que você cava, você atrasa o processo. O crescimento exige confiança, deixar a semente no escuro até que ela esteja pronta para brotar. Repita comigo: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Muitas vezes carregamos memórias de orações que não foram respondidos no nosso tempo. Você pensa: eu já tentei antes e não funcionou. Mas e se aquela resposta não era um não, e sim um ainda não? E se tudo o que aconteceu foi preparação para que agora você estivesse pronto? E aqui está o ponto mais importante: como remover essas barreiras? Como arrancar a pedra da dúvida, cortar os espinhos do medo, soprar a poeira do passado? Primeiro passo: confessar e entregar. Diga a Deus exatamente o que sente. Senhor, eu tenho dúvidas, tenho medo, estou cansado. Não esconda nada, porque quando você confessa, você tira o peso do coração e o coloca nas mãos de quem pode transformá-lo. Passo 2. Trocar pensamentos. Toda vez que um pensamento de medo vier, substitua-o por uma declaração de fé. Diga em voz alta: eu creio. Deus é fiel. Ele já está agindo. Não espere sentir para declarar. Declare para começar a sentir. A mente é como um jardim. Quanto mais você planta palavras de fé, menos espaço sobra para as ervas daninhas da dúvida. Passo 3. Agradecer antes de ver. Esse é o segredo que muda tudo. Agradecer antes de ver é o ato mais poderoso que existe. Quando você agradece, você está dizendo ao céu: eu confio no teu tempo. Eu confio no teu jeito. Agora, respire fundo. Imagine todas essas barreiras sendo removidas do seu coração. Veja o solo ficando limpo, fértil, preparado para o crescimento. Imagine um agricultor que decide plantar uma vinha. Ele limpa o terreno, tira pedras, arranca espinhos, prepara a terra. No começo, parece inútil, nada acontece, só um terreno vazio. Mas ele continua regando, continua cuidando, até que um dia pequenos brotos aparecem. E logo depois, toda a plantação floresce. Assim é com a sua fé. Hoje, você está limpando o terreno. Hoje, você está preparando o solo para que o milagre cresça livre de obstáculos. Você percebe que uma semente só se torna árvore se for regada todos os dias. E é aqui que muitos desistem. Não é no dia do plantio que o agricultor se cansa. É no meio do processo. Quando ele já cansado,
olha para a terra dia após dia e não vê nada. Vamos falar sobre esse lugar. O lugar entre o pedido e a resposta. O lugar onde a fé precisa ser alimentada, ou ela morre de fome. Cada semente tem o seu tempo de brotar. Não importa se foi plantada ontem ou há muitos anos, existe um momento certo em que ela rompe a terra e começa a florescer. Assim também é com a nossa vida diante de Deus. Há sonhos que Ele planta em nosso coração, promessas que recebemos, desejos que carregamos na alma. Mas tudo acontece segundo o tempo perfeito do Senhor. Debaixo da terra, algo está sendo preparado. Raízes estão sendo firmadas, a estrutura está sendo fortalecida, para que quando a vida vier à tona, permaneça de pé. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele não se atrasa e também não se adianta. Ele age com precisão divina. Se hoje você ainda não vê frutos, não significa que a semente foi esquecida. Pelo contrário, significa que ela está no processo invisível, guardada pelas mãos daquele que tudo controla. Confie, o que Deus prometeu vai acontecer. Cada lágrima, cada oração, cada espera faz parte da preparação para o dia da colheita. No tempo certo, aquilo que parecia morto vai florescer com beleza e abundância para a glória do Senhor. Respire fundo e diga: eu não vou desistir. Eu vou continuar regando. Eu vou continuar acreditando. Sinta a força voltando. Sinta a esperança renascendo. Porque o tempo da espera não é tempo perdido. É tempo de crescimento. Então, pegue a sua semente. Peça ao Senhor em oração para que ela venha a florescer. Muitas vezes, você deixa de viver coisas incríveis simplesmente porque não pede. Quero reforçar essa passagem onde Jesus foi muito claro em Marcos 11, 24, quando disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim acontecerá. Quando você ora com fé, não é apenas você falando com Deus. É o próprio Deus movendo os céus e terra para cumprir aquilo que Ele já determinou sobre a sua vida. O problema é que no meio da correria, das preocupações ou até mesmo das dúvidas, a gente se cala. Deixa de colocar diante de Deus aquilo que realmente deseja e acaba vivendo menos do que Ele já preparou para nós. É como ter sementes na mão, mas nunca plantá-las. Só que Jesus nos lembra que pedir é parte do processo. Quando você pede, você ativa a sua fé. Você declara que acredita que Deus pode e vai agir. É nesse movimento que o invisível começa a se alinhar com o visível. Não pedir é como abrir mão da possibilidade de ver o milagre acontecer. Então pense bem, quais bênçãos você pode ter deixado passar simplesmente por não ter pedido? Quais orações você guardou dentro de si, mas nunca entregou a Deus? O convite hoje é simples e profundo. Fale com Ele. Coloque diante de Deus os seus sonhos, suas dores, seus desejos mais íntimos. Não tenha medo de pedir. Ele não se cansa de ouvir a sua voz e não se esquece de nenhuma oração. E lembre-se, cada vez que você pede com fé, você dá um passo em direção ao futuro que Ele já desenhou para você. O próximo milagre pode estar a uma oração de distância. Chegou a hora de abrir o coração diante de aquele que nunca abandona. O Deus que transforma a oração em resposta, fé em milagre. Senhor, hoje eu entendo que muitas vezes deixei de pedir e por isso deixei de viver o que o Senhor já tinha preparado para mim. Por isso eu peço, desperta em mim a ousadia de apresentar diante de Ti os meus sonhos, necessidades e até aquilo que parece impossível. Me ensina também a crer. Não apenas falar dos lábios, mas descansar no coração, confiando que, quando oro,
o Senhor já está agindo. Fortaleça a minha fé, para que eu não desanime no silêncio da espera. E, por fim, me ajuda a receber. Que eu tenha olhos abertos para enxergar as respostas, coragem para viver o novo e gratidão para reconhecer cada detalhe do teu cuidado. Eu creio, Senhor, que a partir de hoje verei promessas se cumprindo e milagres acontecendo, porque tua palavra é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Agora escreva nos comentários: eu creio e recebo, como um ato de fé e declaração profética. Essa palavra te abençoou? Então se inscreva e compartilhe. Uma semente lançada hoje pode florescer em um coração amanhã.